Um jovem etíope chamado Abush chamou a atenção dos fotógrafos e das pessoas de todo o mundo por causa de seus incomuns olhos azuis, que são extremamente raros nesse mundo. Ele era conhecido como uma das 88 pessoas com os olhos mais bonitos do planeta. Uma notável distinção que o pequeno garoto nem tinha percebido ainda. Mas ter os olhos mais lindos do mundo, por outro lado, nem sempre foi fácil para ele. Ele tinha olhos azuis como eu nunca tinha visto antes na minha vida, disse um fotógrafo da cidade de Cabo, na África do Sul, que teve a oportunidade de fotografar Abush pela primeira vez. Ele os descreveu como dois planetas em miniatura, com o rosto mais gentil para acompanhá-los. Abush é de Jinka, uma cidade na região de Amara, no sul da Etiópia. Ele nasceu com uma mutação do gene da melanina que afeta o desenvolvimento do pigmento da cor dos olhos. Essa doença é um distúrbio conhecido como Síndrome de Waardenburg. De acordo com a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, essa doença é extremamente rara, que afeta aproximadamente 1 em cada 40 mil indivíduos. Quando Abush nasceu, seus pais teriam ficado surpresos com seus olhos e acreditaram que ele era cego. No entanto, seus pais não podiam pagar para alguém examiná-lo ou fazer qualquer tipo de tratamento por causa de sérias restrições financeiras. Mais tarde, seus pais se referiram a essa condição única e rara como um presente de Deus. Abush foi fotografado pelo fotógrafo francês Eric Lafougue em 2016 e até aquele momento ele morava com seus avós em um ambiente precário, em uma casa construída com barro e madeira. Infelizmente, um dia, um incêndio se deflagrou em sua casa, mas Abush e sua avó conseguiram escapar sem ficarem gravemente feridos. O fogo destruiu completamente todos os seus pertences, com exceção de um item que Abush segurava com firmeza em seus braços, uma bola de futebol vermelha. Sua ambição era, em algum momento em seu futuro, se tornar um famoso jogador profissional de futebol. O time favorito de Abush é o Barcelona, e ele é um grande fã do atacante Lionel Messi, que atuava por esse time. Messi é o mesmo que eu sou. Ele é diferente do resto. Abush explicou a Lafougue. As seguintes palavras sobre o rapaz foram partilhadas numa página de Instagram dedicada à região. Ao fundo, Abush comeu seu injera, que é um típico prato da Etiópia e consiste em uma variedade de vegetais e sem carne, espalhados em um pão fermentado. Em relativo silêncio e sem se incomodar com o ambiente, Abush de vez em quando levantava os olhos do prato e via que eu estava olhando para ele. Tomei a decisão de quebrar o silêncio. Pode me dizer a sua idade? Tenho quase 14 anos, ele explicou. Você pode me dizer o que você quer ser quando crescer? Eu vou ser um médico, ele falou. Ser um modelo profissional pode ser uma boa ideia, eu falei para Abush, que respondeu com firmeza e com um toque de sarcasmo. Apesar do fato de eu não estar familiarizado com os modelos de moda, acho que poderia ser interessante. Não pude deixar de rir um pouco. Ele nem se deu ao trabalho de sorrir. Quando nasci, os meus pais acreditaram que eu era cego. Quando as pessoas perceberam que eu podia ver, alguns se referiam a mim como um amaldiçoado. E muitos dos jovens da minha cidade se recusaram a se relacionar comigo de qualquer forma. Eles costumavam me dizer que eu precisava consertar meus olhos. Eu fugi de casa e vivi nas ruas onde eu entrei em muitas brigas com outras pessoas. É por isso que acabei com essa cicatriz. E com o dedo indicador direito, ele apontou para o arco gravado perto do olho direito. Entre garfadas em seu almoço, prosseguiu. Quando os estrangeiros chegaram e pediram para tirar fotos minhas, não pensava em nada. Até eu comecei a ganhar dinheiro com eles, e isso mudou a minha perspectiva, assim como o pensamento da minha comunidade. Então o entrevistador se lembrou de um artigo que ele descobriu em seu telefone naquele mesmo momento. Os 88 olhos mais bonitos da face do planeta. A foto da capa era uma foto tirada de Abush. Abush não sabe disso. Eu gritei, você sabia que você tem um dos 88 olhos mais bonitos do mundo entre uma população de 8 bilhões de pessoas? Nós mostramos a ele o artigo e eu notei a expressão em seu rosto mudar. Quando ele olhou para mim, seus olhos brilhavam como o sol batendo na água. É impossível para mim acreditar nisso. 8 milhões? Ele me perguntou. Não, 8 bilhões. Como em 8 vezes 1.000 milhões.
como em 8 vezes 1.000.000.000. 8 bilhões! Sua expressão era uma mistura de prazer e diversão. Quanto é 8 bilhões? Ele exigiu saber. O quê? Exclamou seu rosto corado com a luz. Isso não poderia ser real. Eu juro pela minha mãe Mary. Sua animação e a nossa descoberta inesperada encheram a sala inteira de alegria. Depois disso, Nib, nosso tradutor, disse: "Você sabe que Abush é a palavra em aramaico que significa pequeno garoto?" Ele disse que a maioria das pessoas se refere a ele por esse apelido, embora o seu nome verdadeiro seja Melecamo, que é uma palavra suaíli que se traduz como o bom. Melecamo, eu disse em voz alta brincando. Então ele ergueu os olhos para os meus e acenou com a cabeça. Eu sorri, com meu olhar sendo atraído por 2 pupilas com um azul claro e brilhante. Esse texto foi produzido por Clay Huntington, um criador de conteúdo e fotógrafo que viajou recentemente para a Etiópia, onde ele pôde se sentar com Abush, que agora tem 14 anos. Abush explicou ao Clay: "Quando eu nasci, eles acharam que eu era cego. Quando as pessoas perceberam que eu podia ver, alguns deles se referiam a mim como uma pessoa amaldiçoada, e muitos dos jovens da minha cidade se recusaram a conversar ou brincar comigo. Depois disso, eles costumavam dizer que eu precisava consertar meus olhos. Então fugi de casa e morei nas ruas, onde entrei em muitas brigas com outras pessoas, e foi assim que eu acabei com essa cicatriz, que é esse arco marcado bem ao lado do meu olho", ele disse. De acordo com a pesquisa de Huntington, o nome tradicional de Abush é um camo masculino que se traduz como excelente. Então, o que é síndrome de Waardenburg? A síndrome de Waardenburg é um conjunto de doenças hereditárias que podem causar perda auditiva, bem como alterações na coloração e pigmentação do cabelo, pele e olhos. A síndrome de Waardenburg é uma condição genética rara que afeta a pigmentação da pele, do cabelo e dos olhos. A perda auditiva de moderada a severa em um ou ambos os ouvidos pode ocorrer em pessoas com síndrome de Waardenburg. Apesar da maioria deles ter audição normal, a surdez congênita existe desde o nascimento. Os olhos das pessoas que sofrem dessa doença são frequentemente azuis muito pálidos ou têm uma mistura de cores, como um olho azul e um castanho. Ocasionalmente, um olho poderá ter porções de 2 cores diferentes. Evidências sugerem que o WS ocorre em cerca de 1 em cada 40.000 nascimentos e é responsável por aproximadamente 2 a 5% de todas as ocorrências de surdez congênita na população em geral. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no botão gostei. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Por hoje é só. Te encontro na próxima história sensacional aqui do nosso canal. Até a próxima!